Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa aula número 4 de Teoria Geral de Direito Constitucional. Nós vamos falar na aula de hoje de um tema que é bem importante para a compreensão das normas do direito constitucional e eu diria que também ele trata de assuntos que vão nos ajudar a compreender todo o sistema normativo em termos de interpretação das normas, de como lidar eventualmente com conflitos de norma, quais são as técnicas utilizadas, disponíveis para compreender o sistema normativo como um todo. Nós estamos num tema bastante abstrato, no entanto, muito importante para todos aqueles que vão se dedicar, ao direito na sua formação para futuros operadores de direito. O tema hoje é aplicabilidade, princípios e interpretação constitucional. Eu vou trabalhar por partes. Nós vamos gravar um vídeo curto onde eu vou enfatizar o tema da aplicabilidade. Depois nós vamos falar um pouquinho dos princípios de interpretação, os princípios constitucionais, e depois nós vamos falar desses princípios agora, já dentro da temática dos tipos de interpretação que são reconhecidos e aplicados nas normas de direito constitucional. Vamos então já para a nossa primeira parte, e eu preciso introduzir um conceito aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui um ajuste. Aqui. Quando nós falamos de interpretação, nós estamos buscando, na verdade, na técnica da interpretação, compreender, investigar, revelar o conteúdo, o significado, o alcance das normas que vão integrar a Constituição. Sabemos que a Constituição, no seu sentido jurídico, ela é uma norma, e ela é uma norma máxima. Existe também, no sentido jurídico, no sistema que nós utilizamos, uma pirâmide que estabelece uma hierarquia entre as normas, de modo que a Constituição ela é o fundamento de validade de todo o sistema normativo. Vamos guardar essa ideia que já foi desenvolvida para prosseguir. Então, a interpretação da norma é exatamente a verificação de conformidade dessas normas, tornando-as um todo hegemônico, um sistema congruente, um sistema harmônico, e que está baseado, que está lastreado numa norma fundamental, de hierarquia superior às demais normas. Há uma ordenação, portanto. E a Constituição ela assume esse papel, de constituir o fundamento de validade de todas as demais normas que são criadas dentro desse sistema jurídico. E a atividade interpretativa é a atividade de verificação, que nós colocamos aqui também como uma atividade de mediação, que vai tornar possível concretizar, realizar, aplicar as normas constitucionais. Aqui eu uso as palavras de Gomes Canotilho, que é um constitucionalista muito importante, e português, e ele vai dizer o seguinte: interpretar as normas constitucionais significa, como qualquer interpretação, compreender, investigar, mediatizar o conteúdo semântico, o significado dos enunciados linguísticos que formam o texto constitucional. A interpretação jurídica constitucional ela reconduz-se, pois, à atribuição de um significado, ou a um ou a vários símbolos linguísticos escritos na Constituição. Eu já antecipo que essa visão de Canotilho é uma visão que está priorizando uma forma de interpretar, não a única. Existem outras maneiras utilizadas, disponíveis, sobre como interpretar a norma constitucional. Eu vou antecipar já a interpretação como uma ideia geral, de que a interpretação pode ser gramatical, linguística, você vai buscar o sentido do texto por uma interpretação gramatical, literal, linguística. Mas você pode trabalhar também a interpretação no sentido histórico, como você pode interpretar sistematicamente, como você pode interpretar teleologicamente. E essas são apenas as formas clássicas, utilizadas por um autor que eu usei muito no meu passado aí de estudante de direito, que é a do Carlos Maximiliano. Então, nós temos essas formas clássicas de interpretação. No entanto, nós vamos ver outras formas. Então, esse é um conceito inicial, e eu já passo em seguida à ideia de aplicabilidade. O que significa aplicabilidade das normas jurídicas? Nós temos que entender três conceitos. O primeiro conceito é o de validade. O que significa norma válida? Norma válida é aquela que é conforme o sistema. Ela está em conformidade com o sistema. Ela é amparada pelo sistema. Ela pertence ao sistema.
Se a norma é considerada válida, ela existe no sistema. Se a norma é considerada inválida, significa que ela não existe no sistema, então é necessária, né, a declaração, o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, porque ela não tem validade. É para isso que existem as ações diretas de inconstitucionalidade. Esse é o tema que nós chamamos de controle constitucional. Uma norma que foi promulgada, que foi criada em desconformidade com o sistema, ela é inválida. Vamos pensar, por exemplo, na repartição de competências. Se é competência da União legislar sobre direito civil, o município de Santo André não pode criar uma norma municipal, uma lei municipal, que revogue um artigo do Código Civil. Essa lei municipal ela é inválida. E por quê? Porque ela viola o artigo 22 da Constituição Federal, que estabelece que é competência privativa da União legislar sobre normas de direito civil. Então, nós estamos no plano da validade, nós estamos confrontando uma norma do direito de natureza municipal, uma lei municipal criada pelo município de Santo André, que está sendo questionado por quê? Porque ele confronta uma norma hierarquicamente superior, que é a norma constitucional, artigo 22, que diz que não pode um município legislar sobre essa matéria. Tá certo? Se nós pensarmos que o Congresso Nacional ele vai promulgar uma lei revogando, né, dispositivos do Código Penal ou do Código de Processo Penal e implantando no país, por exemplo, a pena de morte, essa norma é inconstitucional. Não porque ela viola uma regra de competência legislativa, porque é atribuição do Congresso legislar sobre direito penal. É a União quem legisla sobre direito penal. Só que o direito penal e o direito processual penal não podem agredir, violar as garantias constitucionais asseguradas no artigo 5º da Constituição. Essa é uma inconstitucionalidade materialmente constitucional. Inconstitucional, quer dizer, é uma nulidade materialmente, né, constitucional. Portanto, também estamos no plano da validade. Então, entendamos a validade e a invalidade como essa relação de pertencimento. Por quê? Porque essa norma infraconstitucional ela não se adequa, ela é incompatível, ela viola, ela agride um preceito constitucional. Qual é o nosso termômetro? Qual é a nossa baliza? Qual é a nossa base para dizer que tal norma não pertence ao sistema, à Constituição? E por quê? Porque ela é o fundamento de validade, né, das demais normas do sistema jurídico. Quando a gente fala de vigência, nós estamos falando de uma outra questão. Olha só, uma lei ela entra no sistema jurídico por meio de um processo legislativo. Você tem lá a iniciativa de um determinado parlamentar, você tem uma fase de verificação da constitucionalidade do projeto de lei, que é uma atividade, né, que é estabelecida, que é desempenhada pela chamada Comissão de Constituição e Justiça. Depois você tem uma fase de discussões, de aperfeiçoamento desse projeto nas comissões temáticas, a depender da natureza do assunto que se está tratando. Depois você tem a votação em plenário. E aí o Congresso Nacional, esse projeto pode se iniciar na Câmara, pode se iniciar no Senado, vice-versa. E aí ele passa por essas duas casas para a aprovação. Depois você tem uma fase de sanção ou veto do presidente, e aí sim o presidente publica aquele projeto de lei já como lei, e aí nasce a lei, né? Na publicação e na promulgação. A promulgação é uma diplomação, é uma declaração de existência, de nascimento da lei. A partir daquele momento, você tem a lei existente, mas pode ser, aí que é o ponto, pode ser que o presidente da República, ao promulgar aquela lei, ele não vai afirmar que no dia seguinte aquelas regras já estão em vigor, elas já passam a gerar os efeitos desejados. Ele pode dizer o seguinte, olha, essa lei ela tem grande repercussão, ela tem grande impacto na vida das pessoas. Então, elas só vão ser vigentes daqui um ano, daqui 180 dias, daqui 60 dias. Então, veja, a vigência é uma propriedade, né, como está escrito, que as normas possuem para gerar efeitos quando ocorrerem os eventos por elas descritos.
tivemos uma reforma trabalhista recentemente, uma mudança muito importante na CLT, em que houve um tempo da data em que a lei foi promulgada até a data em que as regras passaram a viger no ordenamento jurídico. Esse período nós chamamos de vacatio legis. Então, a lei existe, ela foi promulgada, ela é válida porque ela não está em desconformidade com o sistema, porém ela ainda não está vigente. E a vigência só ocorrerá, né, no momento em que a própria lei estabelecer, a partir de tal data, as normas passam a ter vigência. E quando nada é dito, automaticamente já se subentende, com base na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que a vacatio legis das leis brasileiras é de 60 dias. Então, vejam que nós temos essa situação para todo o sistema jurídico. Então, vigência é essa relação de, a partir do momento, né, em que as normas passam a surtir os efeitos por ela desejados, né, para que justificam a sua própria existência. O que é eficácia, então? Eficácia, ela já tem um conceito mais, eu diria, subjetivo, ele é mais difícil de ser compreendido. E quando nós falamos de aplicabilidade, nós estamos pensando, né, sim, na validade, sim, na vigência como pressupostos, mas nós estamos aqui interessados na eficácia. E aí existem diferentes critérios para se entender a eficácia. A eficácia técnica, jurídica e social, eu não vou ler, está aí disponível para vocês lerem, mas o conceito mais conhecido na doutrina constitucional e também mais exigido, que vocês devem realmente dominar, é o da eficácia plena, contida e limitada. Vamos lá. Eu queria falar da eficácia plena. As normas de eficácia plena são aquelas normas válidas, vigentes e auto-aplicáveis. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para um texto do artigo 18, eu estou abrindo minha Constituição aqui, e verificamos no artigo 18, no parágrafo 1º, que Brasília é a capital federal, essa é uma norma completa, auto-aplicável. Basta o constituinte dizer essa informação para que nós saibamos, reconheçamos e já percebamos os efeitos concretos de que Brasília, e não mais Rio de Janeiro, é a capital federal. Né? Isso na Constituição de 88, mas nas constituições anteriores também. Agora, olhem só, eficácia contida. São normas que possuem aplicabilidade imediata, sem necessidade de regulamentação. No entanto, norma constitucional ou infraconstitucional pode conter, reduzir ou restringir o seu campo de atuação. Vamos dar uma olhadinha no inciso 8º do artigo 5º da Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, veja, há um enunciado aqui de uma garantia constitucional sobre a liberdade do exercício de qualquer trabalho. No entanto, alguns trabalhos, algumas profissões serão regulamentadas por uma lei que foi aqui mencionada pela Constituição, mas cada profissão, cada atividade terá a sua própria lei. Há uma contenção da eficácia. Ela não é plena. Pensem, por exemplo, no caso dos advogados. Nós temos uma lei que estabelece, que regula a nossa profissão. Então, há uma liberdade, né, nos limites, né, das qualificações profissionais estabelecidas por lei. Que lei? Uma lei futura, que no caso da advocacia, ela foi criada em 94, a Constituição de 88. Então, existem normas que são de eficácia plena, mas existem normas que vão depender de outras leis para que a eficácia, né, todo o potencial de vigência que ela existe surta, então, efeito prático concreto. E as eficácias limitadas? São normas que possuem aplicabilidade imediata, porque dependem de uma regulamentação infraconstitucional para que produzam efeitos. E aí nós temos a situação das normas programáticas, que vão se referir, na verdade, à declaração de intenção, à declaração de princípios, é algo que a Constituição estabelece como metas, inclusive para orientar as políticas públicas do Estado. Vamos pensar no artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós conseguimos isso? Nós já temos esse patamar alcançado? Não, mas é preconizado que a Constituição e todos os poderes do Estado e toda a sociedade, todo o país deve buscar esse princípio. É uma eficácia limitada, porque é uma norma programática.
prevalência dos direitos humanos, determinação, autodeterminação dos povos, e aí vai. Eficácia de normas limitada por normas programáticas. E normas de princípios institutivos orgânicos.